Nós estamos aqui nessa noite com a Beatriz, psicóloga, amiga da Vitória, também acompanha a Vitória. Sim, né? maravilhosa. E ela recebeu o nosso convite e ela vai estar agora dando uma saudação a todos aqui. E logo após, você que nos acompanha pela live aí no Facebook, tem o nosso WhatsApp, está nos grupos, você pode mandar perguntas para a Beatriz. E o tema proposto essa noite é sobre ansiedade e depressão, ok? Que é um mal que já consideram por aí, posso estar errado, o mal do século, dizem, né? Sim. Mal do século. Não sei se gostaria de compartilhar de início, mas vou arriscar. Eu passei 2 vezes por depressão na minha vida. E foi muito difícil. A segunda vez eu fui acompanhado pela psicóloga, a primeira vez não. Mas eu vejo a importância aí dessa ferramenta da psicologia, dessa ciência, né, que estuda o comportamento do ser humano, como é fundamental. Então, se você tem pergunta, aí já comece a enviar. Se você não quer aí aparecer, ou seja, ser reconhecido, né? Quer fazer uma pergunta aí meio sigilosa, né? Então manda no WhatsApp aqui que nós vamos manter sigilo. Mas antes de tudo, como diz Paulo, né? Na carta a Tito, antes de tudo nós devemos orar. Isso nós vamos fazer, né? Me perdoe, citei Paulo, eu creio que nem Paulo escreveu aí essa epístola, não é não. Enfim, vamos orar? Pai, graças te damos por todas as coisas, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, pela tua bondade que nos alcança e nos envolve. Cremos num Deus todo-poderoso que sustenta os céus e a terra. Cremos num Deus de perto e também de longe. Cremos num Pai presente. Aceitamos a tua paternidade. Aceitamos Cristo como o Senhor das nossas vidas. E por isso pedimos que neste momento, tudo que iremos fazer aqui, meu Pai, tem como um objetivo. A glória do Senhor, meu Pai, a edificação do corpo de Cristo, das ovelhas de Cristo. Então use, meu Pai, a vida da Beatriz para que possa trazer, meu Pai, saúde psicológica para todos nós. Te agradeço, ó Deus, por essa noite, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Beatriz, você está com a palavra, fique à vontade. Boa noite, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, cumprir com um papel super importante da minha profissão, que é compartilhar, sim, informações a respeito do assunto, né? Afinal, eu sou psicóloga com foco no tratamento e controle da ansiedade. E eu quero também parabenizar, né, esse espaço que vocês estão criando, porque a gente vem de gerações que somos ensinados a nunca falarmos sobre os nossos sentimentos e que demonstrar as nossas emoções, sejam tristeza, medo, isso significava fraqueza, fracasso, e que não poderia falar disso. Então, eu acho que quando cria-se... Havia um tabu, né? Exato. Um certo tabu. Então, acho que quando cria-se espaço como esse, né, eu acho que é uma vitória, porque está havendo cada vez mais estímulos do tipo: fale sobre os seus sentimentos, não tenha medo de dizer que você precisa de ajuda, que você está com medo de enfrentar algum desafio, ou que você se sente triste por ter passado por alguma decepção, seja ela qual for, né? Então, eu deixo aqui também meus parabéns pela iniciativa e vai ser uma honra contribuir aí com o meu conhecimento para vocês. Temos bastante pessoas interagindo aqui conosco, já estamos aí, creio que em recorde aí. Continue compartilhando o link aí pelo WhatsApp, já 22 pessoas estão nos acompanhando neste momento aí, nesta live. E eu tenho certeza que vai ser benção. Comecem a enviar as perguntas, seja no WhatsApp, seja através da live, nos grupos. Eu já tenho umas 3 já. Eita, Vitória. Essa aqui, não vou revelar, né? Mandou no WhatsApp, então... Não, só quando for no WhatsApp, só a pergunta. Só a pergunta, tá só bom. Só a pergunta. Alguém perguntou. Alguém perguntou. E... Quais Podem os mandar, casos tá, mais galera? comuns que você tem tratado durante a pandemia? No caso, ansiedade e depressão. Pode repetir a pergunta, que eu não entendi a pergunta. Quais os casos mais comuns que ela tem tratado nessa pandemia? Tá, obrigado, Vitória. No caso, realmente, ansiedade e depressão. Porque, de fato, todo esse isolamento, ele causou em nós uma série de
de inseguranças, por estar vivendo num momento incerto. A depressão ela veio também por conta de que muitas pessoas elas foram privadas de seus lazeres, de estar com seus amigos, de estar com suas famílias, dando espaço para momentos mais solitários, né? Então isso de fato mexe com o emocional, porque somos seres sociáveis. Nós gostamos e precisamos ter isso que nós temos aqui, por exemplo, estar em contato, seja no olhar, seja no abraço, seja numa palavra. Então, isso tudo é muito importante. Então, quando o ser humano é privado disso, ele adoece, né? E é importante aqui, por exemplo, até pedir licença para explicar um pouquinho o porquê que, na verdade, né, da onde vem essa ansiedade, essa depressão. Todos nós, né, como seres humanos, nós temos emoções. Nós já nascemos com elas, né? Que é o que a gente conhece como alegria, como medo, como tristeza, como raiva, como nojo, né? E qual que é a função das emoções? Ela nos ajudar na nossa sobrevivência, né? Por exemplo, se eu dissesse aqui para vocês que a tristeza ela tem um papel fundamental na nossa vida, vai ter pessoas que vão achar estranho, porque vão falar: como assim? A tristeza tem um papel importante na minha vida? Por quê? Se quando eu sinto ela, eu me sinto muito mal, né? Porque, na verdade, vem também uma questão de geração, de educação, que somos ensinados a olhar para os nossos sentimentos, principalmente a tristeza, a raiva e o medo, como algo ruim, sendo que elas têm um papel muito importante na nossa vida, né? Se eu perguntasse, por exemplo, para que serve a tristeza, né? Eu até arrisco aqui, por exemplo, para o pessoal que está aqui com a gente, né? Vocês aqui. Se eu perguntasse, para que vocês acham que serve a tristeza? Talvez libera alguma enzima, alguma Pra gente substância. perceber a alegria, né? Pra gente perceber a alegria. Acho que é uma balança. Ajuda. Mas se eu dissesse que a função principal da tristeza é nos gerar empatia, é nos causar reflexão, é trazer em nós os nossos aprendizados, vocês acreditariam? Sim. Porque quando fala, vocês conseguem puxar experiências. Tipo, nossa, é verdade. Eu lembro daquele dia em que eu estive extremamente triste e consegui chegar numa resposta que eu nunca imaginaria se eu não tivesse, por exemplo, passado por aquela situação, né? Então, a tristeza, ela tem esse papel, assim como o medo e as outras emoções. Agora, como que isso chega numa depressão, por exemplo? Quando a gente passa por alguns traumas, por alguns eventos estressantes, desafiadores, né? É famosas situações que tiram a gente da zona de conforto, da caixinha, né? Isso vai provocar essas emoções. Agora, a pergunta que fica: como que você lida com essas situações? Essas emoções, elas tomam conta de você? Porque a ideia é o seguinte: você sempre pensar: o que está no controle da minha vida? Sou eu ou são as minhas emoções? A partir do momento que você é controlado por as suas emoções, isso tende a fazer com que você sofra muito mais diante de imprevistos, diante de situações que, por exemplo, você reconhece como erro, entre outras decepções. Então, se a gente for parar para pensar na origem, no real significado dessas emoções, a gente se torna, inclusive, até mais aberto a falar sobre isso. Muito legal. De fato, eu nunca pensei dentro dessa perspectiva aí, né? A tristeza, de fato, ela nos leva a ter empatia, né? Diferente de apatia. Muito bom. Até porque, por exemplo, usando ainda o contexto da pandemia, quando você vê essas notícias sendo divulgadas, você se compadece, você fica com empatia, porque é um momento que te gera uma tristeza, te gera uma questão de você se colocar no lugar da pessoa. E isso é graças à tristeza, porque ela te propõe essa manifestação do lado humano. Somos seres humanos e as emoções elas têm uma única função além da questão da sobrevivência, te ajudar a se expressar. E por que muitas vezes as pessoas adoecem? Porque elas deixam de se expressar, deixam de que elas sentem. E conforme a gente ficou isolado na pandemia, muitas pessoas deixaram de se expressar, né? E aquelas pessoas que não conseguem se expressar através de falas, se expressavam de outras formas, cantando, né, dançando, praticando um esporte, né, saindo com os amigos, num almoço de família, cozinhando. Então, quando tudo isso foi privado, abriu porta para a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de falar. Muito bom. Não, eu só ia colocar uma experiência pessoal. No meu caso, eu sou, quem me conhece
né? A família sabe que eu sou uma pessoa bem fechada. Atualmente até menos, mas sou. Muita gente fala que eu sou brava, né? Que eu sou... Opinião de filha não vale. Que eu sou brava, que eu sou emburrada, que eu sou ranzinza. Sim, sou, mas nem tanto, né? Eu tenho meu lado engraçado, tenho meu lado social. Mas, então, cantando, seja aqui ou no chuveiro, eu me sinto bem. Ótimo. Né? Parece que aquela nervosismo, aquela ansiedade, aquele tudo sai, né? Então, realmente, cantar é muito bom. Quem gosta de cantar, cante no chuveiro, cante no vaso sanitário, seja onde for, cante. Eu tenho mais uma pergunta. Cadê? Qual a melhor direção para a cura da depressão? Tudo vai depender do grau, né? A gente tem que pensar que sempre tem níveis. Tem o nível inicial, tem o nível médio, tem o nível mais grave. Dependendo do nível da ansiedade que a pessoa está, ela precisa constantemente consultar um profissional, mudar os hábitos, desde questões relacionadas à atividade física, alimentação. Porque, por exemplo, outra coisa que eu acho importante para até complementar quando a gente fala, né, da ideia de cura. Porque quando a pessoa me pergunta, Bia, eu vou me curar da minha ansiedade? Eu vou me curar da minha depressão? Eu falo, você vai aprender a controlar isso, você vai aprender a equilibrar isso. Porque não significa que você nunca mais vai sentir o sentimento da ansiedade, nunca mais vai sentir o sentimento da depressão, né? Ou melhor, a tristeza. Porque, como eu falei agora há pouco, elas têm um papel. A ansiedade, por exemplo, a ansiedade tem a função do quê? De nos motivar, de nos dar energia, para a gente fazer atividades no nosso dia a dia. E quando elas estão desequilibradas, essas emoções, é meio que a gente perdesse o brilho dos olhos de viver, de fato. A gente olha para aquilo que antigamente era interessante, que era prazeroso, e isso vai decaindo com o tempo. Então, quando, por exemplo, a pessoa está com depressão, né, quais são os primeiros indícios? Quando ela deixa de ver sentido naquilo que antes tinha muito significado para ela, quando ela passa a apresentar uma tristeza muito presente em todos os dias, né? Tanto que quando a gente vai questionar uma pessoa, a gente fala, como que você tem se sentido nas 2 últimas semanas? Se a tristeza é o sentimento que mais prevalece, então já é um sinal para a gente observar. Aí ela pode, sim, ser encaminhada por um psicólogo, dependendo do nível, conciliar o uso de medicação, e também ali aderir ao uso de atividade física, que é indispensável, não só para quem tem depressão e ansiedade, mas para a vida, né? Nós somos seres que precisamos nos movimentar, a mente precisa se movimentar, e quando você faz isso, você também alimenta o seu corpo e mente, né? Porque, por exemplo, temos o hábito de ver nós dividir em partes, sendo que nós somos compostos pela parte biológica, pela parte social, pela parte psicológica e pela parte espiritual. Quando a pessoa fala, por exemplo, se eu perguntar, você cuida da sua parte psicológica? Pode ser que alguém fale para mim, não. E da espiritual? Sim. Mas por que não cuidar de tudo como um todo? Por que por partes? O que faz a pessoa definir que uma parte é mais importante que a outra quando você é composto por todas essas partes, né? Então, por exemplo, quando fala de cura de depressão, não estamos falando só de uma questão psicológica, sim, está ali como uma principal base, mas tem que olhar para todos os outros lados também. Questão de hereditariedade, uma questão social de influência ali de família, né? E também a questão espiritual, às vezes, se a pessoa tem isso como algo muito forte para ela, importante, visto da forma como ela encara isso, é algo que também tem que ser visto. Legal. A Mariana Ramiro? Mariana Ramiro. Isso, ela disse essa psicóloga é demais. A Beatriz Marques Lobo disse arrasa Bia. Né? E tem uma pergunta do Bruno Mendes. E o esposo, né? O esposo dela, não foi? É a sua, não é? Sim. Essa é do Bruno? É. Isso, então vamos ler a pergunta do Bruno. Por que as pessoas procuram um oftalmo quando têm problemas de visão, mas acham que é frescura buscar psicólogo quando tem ansiedade, depressão, etc.?
Acho que por conta do preconceito, né? E como eu iniciei falando, as pessoas são ensinadas a não falar sobre seus sentimentos, né? E muitas vezes nós psicólogos, acho que posso até falar, me sentir à vontade para falar pelos meus colegas também, que somos vistos muitas vezes como profissionais do desabafo. E nós não estamos necessariamente ali para ouvir desabafos. A gente quer entender o que está acontecendo para a pessoa se sentir desequilibrada emocionalmente. O que aconteceu na história dela, que compromete o desempenho dela no dia a dia, né? Vou citar um exemplo aqui, como eu acompanho pessoas de ansiedade, né? Uma pessoa que tem na faixa ali de seus 30 anos, que está apresentando um medo de aceitar um novo emprego, de se arriscar para crescer, porque ela está com medo de dar certo, ou porque ela tem medo de se expor. E quando você vai ver a história de vida da pessoa, lá atrás já é uma história de vida marcada por desmotivação, por pais que não souberam alimentar muito bem essa questão do medo, né? E eu acho que é indispensável também, quando a gente fala de questão de saúde emocional, não falar de autoestima, né? Mesmo que eu não cite aqui autoestima, ela está sempre presente, né? Por exemplo, a autoestima ela começa a se desenvolver ali entre seus 5, 6, 7 anos. Aí, por exemplo, como é que vai ser a autoestima de uma criança quando ela convive num ambiente em que ela é estimulada, parabenizam, elogiam, acolhem, né? Não a julgam quando ela erra. Então, esses estímulos vão ajudar com que ela construa uma autoestima positiva, para que ela não crie uma visão de si negativa. Agora, se a gente pensar no contrário, uma pessoa que cresce num ambiente rígido, que recebe críticas o tempo todo, que não tem um acolhimento, que é solitário, isso vai alimentar a ideia do quê? Eu não sou uma pessoa legal, não sou uma pessoa boa, eu não consigo fazer nada direito. Então, quando eu recebo esses pacientes, muitas vezes, é muito além também da ansiedade, é uma coisa que está lá na autoestima dela, na forma como ela se enxerga, na forma como ela se posiciona, né? Então, geralmente, um emocional desequilibrado também denuncia uma baixa autoestima. Eu tenho uma dúvida. Qual o grupo que oferece mais resistência para um acompanhamento psicológico? Você diz de homem e mulher? Eu digo... não, eu digo grupo no sentido de religiosos, não religiosos. Sim. Sei que foi meio geral, mas existe um grupo em específico, alguns grupos, hoje é bem procurado por todos, porque, por exemplo, na minha visão, eu acho que a igreja foi uma das mais tardias em procurar esse recurso. Não sei se todas as igrejas, enfim, por isso que eu digo a minha visão, né? Enfim, existe um grupo? Existe um grupo assim, específico? Depende, né? Depende, porque até a criação, nesse caso, influencia. Porque já aconteceu de eu atender pacientes, de chegarem para mim e falarem: eu estou aqui, mas os meus pais, eles são totalmente contra. Eles acham que isso aqui que eu estou fazendo é uma besteira. Então, ou seja, o que leva as pessoas a criarem esses preconceitos, essas resistências, é difícil definir para você com palavras, uma questão que é muito individual de cada um, Sim. né? Mas sim, geralmente, por exemplo, falando pela minha experiência, eu atendo mais o público feminino. Então, ou seja, o público feminino ele é mais aberto para falar das emoções até do que os homens comparados. Então, se falando de um grupo, as mulheres são que procuram mais aí sim, o auxílio. Falando pela minha experiência, Sim. mas eu não gostaria de colocar isso como algo definido. Sim, porque sim. hoje em dia os homens também eles estão muito mais Sim, abertos. partindo da sua essa experiência, seria aí. Então, os homens são os mais preconceituosos. Assim, um pouquinho mais fechados. Mais fechados. Mas eu vejo que isso tem mudado muito. entendi. Tenho mais uma Obrigado. perguntinha. O que fazer quando na quarentena o adolescente só quer falar com os amigos na internet e não socializa com a família? Como que é esse ambiente familiar? Né? É interessante pensar assim. Eu pude presenciar, através de colegas próximos a mim, que trabalham na área de educação, que eu ouvi muito falar sobre criança, sobre adolescente.
Infelizmente, eu vi que estava sendo um público muito julgado, né? Um público muito deixado de lado. Eles não estavam tendo a prioridade que eles deveriam, que são pessoas que estão ali em desenvolvimento, que estão crescendo, que têm curiosidades, que precisam dessas relações tanto quanto nós adultos, né? E quando, por exemplo, se viu nessa questão aprisionada, as famílias se sentiram na obrigação de exercer a sua intimidade, né? Quantos lares, quantos casamentos, quantos pais e filhos passaram a ter muito mais conflitos através da aproximação, né? Então, ou seja, até que ponto isso não está sendo um refúgio, né? Então, que bom que ela ainda tem com quem conversar, que bom que temos da tecnologia para recorrer nesses casos, porque, de uma certa forma, ela ainda está falando, ela ainda está se expressando, né? Eu não sei se foi necessariamente uma mãe que fez uma pergunta dessa, mas que bom ainda que ela está conseguindo fazer isso. Mas se pergunte, será que está tendo espaço para essa pessoa, para essa adolescente se expressar? Falar sobre os seus sentimentos, falar como ela se sente, falar sobre as suas angústias. E, geralmente, quando existe essa abertura, como que ela é feita? Ela é feita de uma forma agressiva? Você ouve ela? Você se dispõe a ouvir o outro que está do seu lado? Né? Porque uma coisa é você perguntar como você está, a outra é você de fato ouvir como essa pessoa está se sentindo, né? E os familiares têm se mostrado nessa dificuldade. Sim. O David está perguntando, David Soares, isto, Davi, por que as pessoas caem em depressão por coisas que aconteceu no passado e muitas vezes coisas que aconteceram 15, 20 anos atrás? Sim, ótima pergunta, inclusive, porque a depressão ela é desencadeada por uma perda muito significativa. E nesses casos, por exemplo, quando a pessoa ela passou por uma perda e mesmo O viés aí da depressão seria uma perda. a grande chave, né, a virada de chave que eu costumo falar é isso. É quando a pessoa passa por uma grande perda muito significativa. Não necessariamente de uma pessoa, mas às vezes de um animal de estimação, às vezes ela perdeu o emprego dos sonhos, às vezes ela perdeu Financeiro, questões financeiras, divórcio, herança, enfim. muitas questões, desde que seja de um valor muito significativo. E, por exemplo, quando a gente tem uma perda, a gente passa por uma fase que chamamos socialmente de luto, né? Todos nós passamos. Só que existem essas fases, e dentre essas fases tem desde a negação, né? Negar, aceitar a perda, até caminhar de fato para a aceitação. E a pessoa geralmente que ela tem uma depressão de muitos anos, isso já demonstra assim que ela não está tratando essa perda, de que essa perda ela não foi digerida, não está sendo tratada e ela vai sendo alimentada com o tempo. O problema nisso é o quê? Que essa perda lá atrás, que deu início a desenvolver essa depressão, não cuidada, com o passar dos anos, vai ser alimentada por outras coisas. Por outras situações por outras decepções, por outras dificuldades, por outros traumas, né? Então, ele pegou um ponto bem interessante, porque realmente essa é a chave da depressão, grandes perdas. Então, algo que tenha acontecido na sua infância, na minha, de alguém, na infância de alguém, algo traumático mesmo. Tá? Isso pode, a pessoa vai levando isso à vida e, de repente, ela vai explodir, mais ou menos isso? Ou não? Depende de tudo, de como ela viveu todos esses anos, ou independente se ela foi alegre ou não, aquilo estava guardado e eles, de repente, surge. Uma hora Ressurge, vai se manifestar, né? Por exemplo, se você tem uma criação, né? E dentro lá da sua infância, da sua adolescência, você sofreu um grande trauma, se você não tiver como manifestar essa angústia que você vai desenvolver, ela vai para algum lugar, né? Nosso corpo ele é muito inteligente. Geralmente, como que vai se manifestar quando você não fala? Aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, aquela dor crônica que você vai desenvolver depois, né? Existem, inclusive, até estudos que apontam que o câncer tem ligação também com a questão emocional, né? E já tive casos próximos a mim também, em que a pessoa desenvolveu um câncer benigno no cérebro, né? E fez a cirurgia, curou, tudo tranquilo. Porém, era puro fruto de emoções que não tinham sido bem gerenciadas no decorrer de toda uma vida,
né? E esse caso também era um caso de uma depressão, que nunca tinha aceitado, por exemplo, uma perda significativa, né? Então, é muito importante pensar que o nosso corpo é como se fosse, de fato, essa bomba, né? Que a todo momento ela tem um percurso. Outras pessoas têm um percurso mais curto, outras têm um percurso mais longo. Bia, você disse que existem alguns níveis de depressão. Isso... Não entendi. Níveis de Isso. depressão. Quais seriam esses níveis? Você pode me repetir? O nível inicial, o médio e o mais grave, né? Inicial, médio e grave. Isso. O inicial é quando... Esses níveis, outra pergunta dentro dessa, você já responde. Alguma delas é necessário acionar aí um psiquiatra? Geralmente de médio para grave. Né? De médio para grave, sim. Isso. O inicial é quando está começando a se manifestar, e aí, por exemplo, através da clínica. Isso, através da psicoterapia, você já consegue equilibrar. Por quê? Às vezes, do médio ao grave precisa, por exemplo, de uso de medicação. Porque a depressão ela afeta as questões biológicas também. Então, vai chegar um momento que não vai só depender da força de vontade da pessoa. Às vezes, ela está até disposta a se entregar para o tratamento, porque requer responsabilidade, comprometimento, empenho para você conseguir esses resultados no seu tratamento, independente de qual seja a sua queixa. Mas, tratando-se de depressão, quando ela não é tratada, ela vai afetar o funcionamento da sua mente, né? Cognitivo mesmo. Então, o medicamento, nesses casos, ele vem substituir aquilo que com o tempo você foi perdendo, que a depressão foi afetando, que é a questão do sentimento de prazer, da questão da vontade. Quem pode prescrever a medicação? Medicação somente médico, que no caso médico, psiquiatra. Eu sempre indico o psiquiatra por quê? Porque o psiquiatra, assim como eu, é um profissional da saúde mental, né? Então, ou seja, ele tem uma especialização para prescrever medicamentos sobre isso. Pode acontecer de outros médicos, como o clínico geral. Já vi até cardiologista, inclusive, receitando antidepressivo. Isso eu já vi. Mas é muito mais seguro você consultar-se com um psiquiatra nesses casos. Psicólogo não receita medicação. Eu tenho uma pergunta do pastor Ronaldo. Ele falou que eu podia falar o nome dele. Você acredita que a igreja, além de desenvolver valores espirituais, tem um papel terapêutico na vida das pessoas? Claro, claro. Dependendo de como a pessoa vê e encara essa questão espiritual e como ela inclui a igreja na vida dela, sim. Até porque essa questão da relação, do significado, do quanto essa pessoa pode transferir para Deus uma esperança, uma expectativa de ajuda, isso é interessante. Então, sim, tem um papel positivo, por exemplo, num tratamento. Vamos dar um tempinho aí, a Beatriz tomar uma água, né? Dar uma respirada. Gente, eu estou feliz, estamos com 24 pessoas aí nos acompanhando aí na live, recorde já em pessoas aí nos acompanhando. Está maravilhoso. Gente, mande as perguntas. Vou fazer outra perguntinha. De fato, a Beatriz está atingindo aí o nosso propósito, que ótimo. Que é conectar pessoas aí. Tem uma Somos muito gratos aí pela sua presença, o esposo que a acompanha também. Uma pergunta aqui. Como saber se estou curado de uma depressão? O que caracteriza o fim dela? Se é que tem, né? Como disse, tudo vai depender de qual era o grau de depressão que você tinha quando você procurou por tratamento. Vão ter casos de pessoas que vão precisar, por exemplo, ser monitorados por muito tempo. Mas isso não significa que é sempre na terapia, sempre com medicação. É como se fosse um processo de manutenção, sabe? A gente, às vezes, não tem que fazer um check-up no médico. Nesses casos, dependendo do grau de depressão, é imprescindível que a pessoa consulte sempre com frequência um psicólogo, quando ele sentir que está perto de ter uma recaída, sabe? Se ele está bem, né, hoje, por Uma exemplo. vez depressivo, se não for bem curado, pode desencadear a mesma depressão por causa da mesma perda ou não? Não necessariamente, mas pode ter gatilhos, né? Quando você fala de desencadear, é o que a gente chama de gatilhos, né? Se a pessoa ainda está nessa questão de desenvolver autonomia, de desenvolver esse autoconhecimento, e ela ainda não tem assim uma segurança de se sentir no controle das próprias emoções,
algum evento estressante pode desencadear algumas recaídas, né? Mas essa ideia de cura, como eu disse anteriormente, né? Eu vejo a cura como um controle, né? Não é que você nunca mais vai sentir nada dessas coisas, mas você vai chegar num estado em que você vai ter controle sobre as suas emoções, a ponto até de identificar, opa, estou precisando de ajuda, porque esse sentimento aqui não está legal, né? Bia, o que é interessante como teólogo compartilhe do mesmo pensamento de outros e que a depressão não respeita hierarquia, posto, enfim. Por quê? Porque na Bíblia nós temos alguns homens de Deus que fica claro que eles estavam passando por depressão. Um deles é Elias, que se esconde numa caverna e fala que estava sozinho, enfim. Percebe-se que o comportamento dele era depressivo. E o próprio Salmo 46, o salmista diz: por que te abates a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda me alegrarei. Enfim, nós percebemos que o salmista também está depressivo. E compartilho do mesmo pensamento, até porque já tive depressão depois de aceitar Jesus e caminhar com Cristo. Então, é interessante isso, né? Porque alguns homens de Deus, quando eu digo homens de Deus, aquele que professam a fé cristã, pensam que são imbatíveis e que a depressão não pode atingi-los, né? E esses dias até ministrei aqui na igreja sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E de fato Deus, em alguns momentos, ficou em silêncio. O próprio Jesus, diante ali de uma mulher que foi pega em adultério, ele ficou em silêncio e não deu resposta nenhuma, enfim. Mas, de fato, ela não respeita, né, posição social, enfim, título, cargo, hierarquia. Sim, não olha essas coisas. Até porque, independente dessas características que você citou, todos somos seres humanos, né? Então, essas emoções estão ali. Então, é interessante até, conforme você falou, eu pensei assim numa forma de como ilustrar para as pessoas entenderem como que é de fato se sentir depressivo, se sentir, né, sofrendo de ansiedade. Sofrer de ansiedade é você plantar uma semente hoje e querer que no dia seguinte já tenha uma árvore com frutos, né? Então, ou seja, a ansiedade, sofrer disso, é você sofrer pelas questões de resultados imediatos. A pessoa quer ter resultados imediatos. E quando ela não tem esses resultados imediatos... Está falhando? Está falhando o microfone? Tem um. Voltou? Som. Então, voltando. Então, quando a pessoa que tem ansiedade, ela não tem os resultados atendidos, porque ela sofre ela tem uma necessidade de imediatismo. Então, ou seja, ela plantou a semente hoje, ela já quer que amanhã esteja aquela árvore com frutos. E isso é viver numa constante frustração por conta das expectativas que você cria em pessoas, em coisas que não vão atender essas expectativas. Eu tenho até o costume de perguntar assim para os meus pacientes: mas essas expectativas que você está criando, existe algum ser humano que atinja elas, né? E aí a pessoa acaba às vezes percebendo, porque a ansiedade tira da visão do ansioso o óbvio, né? O óbvio para o ansioso não é mais óbvio. Ele não consegue entender de uma forma imediata, assim também, que para ele plantar aquela semente, para crescer a árvore e ter os frutos, tem um processo. Né? Então, qual que é a parte mais dolorosa para o ansioso? Respeitar esse processo, não só das coisas, mas principalmente dele. E na questão da depressão, ter depressão é você viver constantemente num silêncio, porém ensurdecedor. Né? Eu costumo dizer que o maior barulho que a gente pode ouvir é o silêncio, porque no silêncio a mente trabalha. A mente trabalha. E, por exemplo, se você já tem a oportunidade de colocar a cabeça dentro da água, seja no mar, por exemplo, se você se recordar agora, puxar na memória, qual que é o som quando você está com a cabeça literalmente dentro da água, é um som assim muito... Ele é muito simbólico quando se trata de depressão, porque é meio que isso, é você viver com um sentimento de vazio, com uma pressão muito grande na cabeça, e é realmente essa sensação que quando você está embaixo d'água causa. Né? Então, viver com depressão como uma forma de ilustrar, acho que esse exemplo ele cabe perfeitamente. Pessoas que querem resultado imediato, a gente tem que trazer aí a história ou a ilustração de quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Já ouviu essa história? Porque ela leva pelo menos 70 anos para dar os seus frutos.
Eu recebi uma pergunta do WhatsApp, peraí. Sabrina. Tá. Sabrina Bustamante. Quais são os principais sintomas de depressão para uma criança? A criança, geralmente, eu costumo dizer que o principal sinal é quando ela não brinca. Porque, assim, nós adultos, como que a gente libera as nossas angústias e as nossas tensões, né? Nós adultos temos diversas formas, né? A criança, a única forma que ela tem ali, ou uma das poucas formas que ela tem para manifestar as angústias dela, e não se assuste, mas é realmente esse o nome, as angústias dela, é no brincar. Ela se manifesta no brincar. Ela manifesta a alegria, a tristeza, a raiva. Então, uma criança que está apresentando depressão, geralmente ela ou está sendo impedida de manifestar esses sentimentos, e aí logo ela acaba deixando de fazer o que normalmente a gente espera de uma criança, de brincar, de ser mais social, né? De ter um contato próximo ali com um adulto que seja da confiança dela. Então, se ela busca se isolar e não está brincando, aí já é um sinal de que você merece dar uma atenção para ela. Bom, o Edric, quer ler a pergunta? Não, ia fazer da Miriam, primeiro, que está aqui. Então, faça a Miriam, depois... Está acompanhando aí? Faz a pergunta do Eric logo. Edric, depois. Por que vemos um número significativo de idosos com depressão, isso mesmo antes da pandemia? Ótima pergunta. Inclusive, quando você começou falando assim, eu me arrisco dizer até que é a doença do século, né? Hoje, quando a gente vê um número crescendo de pessoas com ansiedade e depressão, isso é sim um reflexo das antigas gerações, sim. Né? Estamos tendo agora uma geração que foi criada por outra geração que estava doente, por uma geração que não foi ensinada a olhar para os seus sentimentos como estamos sendo ensinados hoje. Então, se no caso está se tratando de idosos que já tinham depressão antes da pandemia, é nesse caso de gerações que estavam e estão doentes, né? Consegue ler, Vitória? Consigo. Você acredita que Deus pode tirar a ansiedade e a depressão de uma vez por todas de uma pessoa? Olha, eu como profissional acredito, né, que Deus queira que a pessoa se cure, mas eu acho que Ele também proporciona pessoas capacitadas para ajudá-las, né? Então eu acho que, por exemplo, diante de uma questão como essa, Deus espiritualmente, né, Ele vai querer te dar essa cura, esse tratamento, mas psicologicamente eu acho que Ele vai poder te oferecer ali profissionais capacitados para isso. Eu acho que citar o nosso exemplo e pensamento é melhor do que exemplo de outro, né? Enfim, senão fica aí num pensamento dúbio ou não temos como confirmar. Mas eu quando aceitei Jesus, eu era uma pessoa que nós chamamos dentro do Evangelho muito romântica, né? Eu romantizava tudo. Dava um jeito de colocar ali cores, glitter, tudo, né? Mas depois que a gente começa a caminhar com Deus, nós observamos que existem as questões físicas, biológicas, psicológicas que devem ser observadas, né? E devem ser levadas a sério. Sendo assim, eu pensava que uma pessoa, não tô aqui tentando entender aqui a pergunta do Éter, que é um pensamento, eu pensava que uma pessoa depressiva, já pensei que tinha alguma influência demoníaca. Lá no início da minha caminhada, não que não possa ter, porque eu que já tive, eu sei que é um campo que na verdade é um buraco que ele é aberto ali, enfim, não se consegue tampar com nada, né? A não ser que tenha um auxílio psicológico, a pessoa se apegue de fato em Deus, e Deus pode sim, eu creio, como o Edson disse, como você também disse, eu creio que pode, e que Deus também pode usar a psicologia aí, como Deus usa o médico, né, para trazer cura para a gente. Quem tem uma dor de cabeça, você pode orar e Deus pode curar. Como você também pode passar na farmácia e comprar ali um... Enfim. Sim, sim. Mas o nosso primeiro recurso, Edric, enfim, eu gostei da pergunta dele muito, vai ser sempre a fé.
Sim, eu acho que a questão da pergunta dele é interessante, porque, por exemplo, se você se queixa realmente de uma dor de cabeça, as pessoas falam, toma esse remédio, tira da bolsa até e oferece. Aí quando a pessoa fala, estou triste, será que você está É um pecando na remédio, né? fé? Será que você está deixando de temer a Deus, por isso que você está ficando assim? Eu já presenciei, inclusive, acho que me sinto até à vontade de compartilhar com vocês, é, de pessoas que passam a ideia de um evangelho que é feliz o tempo todo, né? Passa até uma imagem de uma Um felicidade, evangelho. um evangelho que é feliz o tempo todo, né? Por Sim. exemplo, uma pessoa que crê em Deus, ela não tem espaço para tristeza. Passa essa imagem, passava-se, né? E o que acontece? A pessoa que foi ensinada dessa forma na época, o que ela entendeu quando ela estava triste? De que ela não acreditava em Deus, de que ela não estava fazendo alguma coisa, de que ela estava fazendo alguma coisa de errada, porque ela entendia que crer em Deus não sentiria tristeza, que não sentiria depressão, que não adoeceria. E não é assim, né? Até porque assim a gente vive numa geração e acho que não tem nem só uma questão às vezes que as pessoas às vezes acabam enxergando da igreja, de passar às vezes de passar uma imagem de uma felicidade às vezes até muito tóxica, mas que socialmente a gente sempre está se cobrando de ser feliz. Você tem que estar feliz, você tem que estar sorrindo. A gente entra nas redes sociais, a gente só vê coisas alegres, comerciais alegres, né? Então as pessoas vendem muitas vezes essa imagem. E nesse caso, dessa pessoa que eu pude acompanhar de perto, venderam essa imagem para ela dentro de uma igreja, né? E aí, conforme ela ficou doente, ela não conseguiu se sentir à vontade de pedir ajuda, por exemplo, para os irmãos da igreja dela. Por quê? Porque ela foi julgada, né? Ela estava vendo outras pessoas serem julgadas e ela não se sentiu à vontade. Porque ela sabia que se ela chegasse nesses irmãos da igreja dela, ela iria ser julgada. Não, porque você não está temendo a Deus como deveria. Por isso que você está depressivo. Já existiu já esses preconceitos, né? Exato. Tanto que quando vem essa ideia de que depressão, ansiedade é falta de Deus, na verdade a gente está falando de preconceito, é falta de conhecimento, né? Porque você é ser humano, você pode ficar doente em algum momento e tudo bem, Pode. assim. Você se privar até de ficar em alguns momentos entre altos e baixos é você tirar de você a sua naturalidade. O próprio Jesus teve, por vários momentos, ficou triste. João 11:35, Jesus chorou por conta da morte ali temporária de seu amigo Lázaro, enfim, né? No Sim. Getsemane ele passou por um momento de muito sofrimento e dor, nós sabemos disso, enfim. E ele também fala um pouquinho sobre sentimentos. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tudo bem, você vai passar dificuldade, vai ter alguns probleminhas de vez em quando, mas eu tô aqui, então no final Isso. dá tudo certo. E é bom você citar esse texto, Vitória, porque certa vez estava estudando esse texto e a aflição que Jesus diz ali, no mundo tereis aflição, ele está dizendo que essa aflição seria equivalente a uma pessoa que foi enterrada viva. Não sei se vocês já assistiram esses filmes ou histórias de pessoas que foram enterradas vivas, o desespero dessas pessoas em saírem ali do caixão ou do lugar em que foi enterrado. Então Jesus fala, você vai ter esse sentimento aí de agonia, de aflição e desespero. Aí ele coloca outra palavra, mas tem de bom ânimo, né? Tem esperança, acredite, né? Seja perseverante. E ele disse, eu venci o mundo. Eu acho que se você se segurar na esperança, na fé e procurar uma ajuda, é um dos melhores caminhos para você ficar bem com você mesmo e com Deus. Quero agradecer a todos aí pela interação. Não estamos encerrando ainda, estamos aí. Estou feliz com a interação do pessoal, mas já estamos caminhando aí para o fim do nosso bate-papo aqui. A Bia, super dinâmica aí, maravilhosa. Como diz alguns, Mara, né? Agradeço aí, muito feliz nas respostas. Eu creio que todos aí estão satisfeitos com as respostas. Se você ainda tem pergunta, queira mandar aqui na live pelo Facebook, mande através do nosso WhatsApp. Enfim, faça sua pergunta, não fique com a tua dúvida. Eu vou fazer uma aqui aproveitar aqui a presença da Bia para isso, né? Vou aproveitar até o último segundo aqui. Tem uma pergunta aqui que é interessante. O que fazer com os pais tóxicos? Boa pergunta. Pesado, hein? Porque assim,
Essa pergunta aí está no secreto, está no sigiloso? Tranquilo, Então não quebre. Mas ótima pergunta. Fiquei curioso apenas. Mas ótima pergunta, porque assim, a gente Porque existem muitos pais, né, Sim, que são sim. tóxicos. A gente Como os tem- filhos, né? Sim, a também gente tem são. que admitir, e quando eu digo a gente, nós no geral, que existem sim alguns lares familiares que eles são grandes ambientes adoecedores, certo? É sempre importante a gente saber a origem, né, a história de cada pessoa, mas quando se trata de um filho, né, ou uma filha que reconhece que tem pais tóxicos, né, o fato dela reconhecer isso, acho que já é um grande passo, né, porque ela está vivendo um ambiente com pessoas que escolheram não se cuidar, que escolheram negligenciar suas emoções, não dar a importância como deveria. Então, se você, né, que fez essa pergunta, está sentindo que você tem esse diferencial de perceber que tem alguma coisa errada, então já começa aí sim trabalhar em como que você pode, né, enquanto você não puder, criar sim um distanciamento saudável, né, que é o que eu geralmente chamo de distanciamento saudável, em que você consiga ter uma relação com seus pais sem que isso tire a sua saúde mental, né? Então você mantém ali um contato com eles, mas com um distanciamento no sentido de que eu entendo até onde eu consigo ir com eles. Eu entendo até onde eu consigo ir, que eles não afetem a minha individualidade, que eu não me sinta julgada, que eu não me sinta reprimida. Então, quanto mais você buscar trabalhar essa base, que é as suas emoções, que é o quê? Você estar mais preparada para lidar com esse lar tóxico, melhor vai ser. Legal. Bill, tem uma pergunta. Toda pessoa deveria ser acompanhada por um psicólogo? Tá aí uma pergunta que eu sou totalmente contra, tá? Realmente muito tem essa E ideia quando de eu falo, por mais que não dê um plano de fundo, a ideia seria porque a vida ela tem os seus percursos, sim, as suas fases, sim. seus altos e baixos. Vende-se a ideia de que assim, todo mundo precisa fazer terapia, mas eu na prática vi que não. Existem pessoas que Existem pessoas e métodos em que talvez você não se encaixe. Isso torna a terapia ineficaz para você? É porque talvez você se identifique com outro método, mas, por exemplo, eu costumo dizer que a terapia ela é contraindicada quando a pessoa tem dificuldade de se responsabilizar com o tratamento, de se empenhar com os resultados, de se dedicar. Acho que esses são os 3 pontos que são então contraindicados. não é necessário. Existem pessoas que podem, por mais que tenham seus altos e baixos, e elas conseguem por si próprias atravessarem essa vida. Elas vão usar de outros métodos, né? Outros Então, ou métodos. seja, E a pessoa que chega a um diagnóstico que precisa, essa deve sim recorrer a um psicólogo. sim, nesses casos sim. E se Porque necessário, a um psiquiatra. sim, porque vai ter pessoas que vão passar por muitas dificuldades e elas não vão sentir necessidade de passar com um psicólogo. E tudo bem, porque não é um método que faz sentido para ela. Eu acho que é impossível uma única coisa atender a necessidade de todos. Impossível. Então, acho que é muito aberto, né? Eu, como profissional, deixo muito aberto para a pessoa escolher estar lá. E quando, por exemplo, ela estiver descobrindo estar nesse adoecimento emocional, seja numa depressão, numa ansiedade, ainda assim ela tem que escolher estar lá. Porque, caso contrário, o tratamento é em vão. Porque você vai trabalhar numa constante negação. Porque a pessoa não aceita estar doente, logo ela não entende Tem muitos por quê. casos, né, de pessoas que não querem, são levados forçadas na questão de filhos, sim. enfim, familiar. Sim, Deve ser uma coisa espontânea, né? sim. A pessoa que é isso. Agora, encerrando o meu bloco aí de perguntas, né? Deixa eu fazer mais uma. Uma pessoa em depressão, ela pode ser tratada apenas pelo psiquiatra e não apenas no sentido de medicação, sem um acompanhamento, sem uma clínica? Não, e de uma forma bem simples para você entender. A medicação, ela diminui o sintoma, ela trata o sintoma. A terapia trata a origem. Se você não trata a origem, se você não vê de onde está vindo esse combustível, Entendi. as chances de você ficar mais dependente da medicação e nunca resolver o problema é muito maior. Então, É porque eu falo que pode correr o risco daquela pessoa que quer resolver de uma vez, fala assim, né? Deixa eu resolver esse negócio aqui, deixa eu tomar isso aqui que vai melhorar, né? Sem
Sim. É. Sim, mas a gente já, desculpa, a gente já entende, assim, na prática profissional, que o uso de medicação ele só traz efeito com o uso constante. Se você, por exemplo, que está vendo a gente aqui na live, se você sempre que se sente ansiosa, sempre que se sente depressiva, você vai lá e toma um comprimido e você fala, me senti melhor, cuidado que isso é psicológico. Por que não? Medicação, quando se trata de ansiolítico e antidepressivo, ele leva um tempo para fazer efeito. Né? Então, às vezes, esse medicamento que você recorre de vez em quando, ele está sendo uma válvula de escape para você acreditar de que ele está realmente melhorando. Sendo que, na verdade, muitas vezes é a sua mente pregando peças ali. Tem uma pergunta aqui também do Davi. Como um amigo, irmão, parente ou um pai mesmo sem entender, aceitar ou até acreditar, pode ajudar uma pessoa com depressão? Porque para algumas pessoas isso é difícil de entender, como já foi para mim. Só para ver se eu entendi. A pergunta é relacionada ao apoio das pessoas? Como um pai, um parente pode ajudar mesmo ele não acreditando que a pessoa tem depressão, que não entende aquilo. Ela tem como ajudar, uma forma, acho que é isso que ele quis dizer, porque para ele também foi difícil aceitar que a filha estava passando por esse problema, ou está, entendeu? Ah, sim. Bom, nesse caso, é extremamente importante você se mostrar disponível, né? É interessante que muitas vezes as pessoas me perguntam no consultório, Bia, o que eu falo para a pessoa quando ela me perguntar tal coisa? Eu falo, se você não se sente à vontade de falar nada, apenas ouça. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que está precisando de ajuda é ouvir ela. Ouça. E se ela te perguntar alguma coisa que você não sabe o que dizer, diga. Olha, eu não sei o que exatamente poderia te dizer para te ajudar, mas eu acho que eu poderia te indicar outros meios. Seja uma ajuda profissional, seja conversar com uma pessoa que entende melhor do assunto, né? Então, o melhor apoio que você pode ter quando você está convivendo com uma pessoa que está com esse tipo de depressão ou ansiedade é ouvi-la, acolher na medida do possível e se colocar disponível para buscar ajuda caso essa pessoa se sinta incapaz de procurar por ela mesma. Eu tenho uma perguntinha. Quando uma pessoa sente que precisa, às vezes, de terapia, mas quando ela se sente bem, ela sente que não precisa mais. O que ela precisa fazer? O nome disso é procrastinação, né? Procrastinação é o comportamento que é o nome que se dá ao comportamento de sempre deixar para depois, né? Então, ou seja, por exemplo, eu me sinto mal 3 dias. Aí no quarto dia eu me sinto bem. Então tô tranquilo. Vai sempre Mas protelando, assim, postergando. sim, a vida tem altos e baixos, isso não dá para negar, né? Mas a questão é, a pergunta-chave que eu sempre gosto de colocar para as pessoas se fazerem. O quanto disso que você está sentindo, o quanto dessa dificuldade que, por exemplo, essa pessoa que mandou a pergunta, qual é a presença, qual é a frequência? E dependendo da frequência, o que isso tira da sua vida? Tira qualidade de vida? Tira sono? Tira seu apetite? Compromete seu relacionamento com as pessoas? Compromete seu desempenho no trabalho? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, se atente, porque ela está te impedindo de alcançar e praticar aquilo que é essencial na sua vida, que é você se cuidar, que é você se relacionar e você ir atrás das suas necessidades. Muito bom. Eu tenho agora é pessoal, de novo. Eu tenho uma coisa assim comigo que eu não consigo responder às pessoas normalmente, mesmo que elas me ofendam, né? Reagir. Eu não tenho essa reação imediata. Eu travo, né? Absorve. E absorvo, ou às vezes não, mas aí tá ok. Normalmente ok, tá bom, dou aquele sorrisinho e saio. Só que depois eu fico, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Caramba, por que eu não respondi? Que raiva de mim mesma, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que me incomoda. Quem nunca, na verdade, quis dizer coisas e não disse, né? Mas, por exemplo, nesse caso que você está relatando, a ideia é se perguntar o quê? Que tipo de peso a crítica tem para você, né? Então, por exemplo, engraçado que eu falei até sobre isso hoje um pouco nas minhas redes sociais, do quanto que muitas vezes receber críticas para as pessoas é muito difícil, né? Porque ela vai associar a crítica como algo de
ela está falando isso porque ela está dizendo para mim que eu sou incapaz de conseguir, que eu não posso, que eu sou Negativo. feia, né? Então, ou seja, essas coisas. Então, o ideal para toda crítica que você recebe é você se enxergar como um filtro, né? A gente filtra, absorve o necessário e descarta o desnecessário. Críticas têm duas funções, né? A de se tornar construtivas, de agregarem algo e para serem descartáveis. Aí você escolhe ali o que você quer fazer com elas. Samuel Ribeiro perguntou: há um sintoma ou algo que podemos ver se alguém está em processo de começo ou já em depressão? Isolamento, Sintomas. né? Por Isolamento. exemplo, o isolamento é um sintoma bem característico. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um amigo que toda sexta-feira ia jogar futebol com você. Ele adora jogar futebol, você sabe que ele gosta muito. E, repentinamente, ele parou. Aí você vai perguntar, poxa, mas o que está acontecendo? Por que você não quer jogar futebol? Ah, estou indisposto. E você percebe que ele está cada vez mais se ausentando em compromissos que antes você via que era prazeroso. Então, a chave é sempre você ver o quanto essa pessoa está se isolando e o quanto ela está abrindo mão de fazer coisas que você sabe que ela gosta, né? Então, O isolamento é um dos. é um grande ponto importante. Gente, vamos aí encerrar as perguntas. Deixa eu Vitória. fazer a última. Tenho só um recadinho. Fazer a última. É que é complemento do Samuel mesmo. Ok. Ele coloca aqui: pessoas têm válvulas ou fugas para sair da depressão, como bebida ou droga. Essas são umas dos escapes que a pessoa procura? Sim, inclusive tem drogas, né, por exemplo, seja bebida ou alguma droga ilícita ou lícita, elas têm cada uma suas características, né? E é interessante que, dependendo da necessidade da pessoa, ela tem uma preferência. Um exemplo, o álcool. Ele só tem uma única função quando a gente ingere ele. Ele deprecia o nosso sistema nervoso central. Por isso que quando, por exemplo, você bebe, né, para a pessoa que já teve essa experiência, você sente cada vez mais lento, mais cansado, e você depois fica com sono. O que nós conhecemos socialmente como ressaca é o corpo regenerando aquilo que ele perdeu. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa opta por beber, ela está automaticamente silenciando aqueles pensamentos angustiantes, aqueles sentimentos que ela não está sabendo dar conta. Então, sim, algumas pessoas adotam essas práticas como válvulas de escape, mas que infelizmente vão trazer prejuízos a longo prazo, né? Como outras doenças e, como sempre, assim como o medicamento, ele só diminui, ele não trata nada. Vitória, faça a sua última pergunta. Não é uma pergunta, o pastor Ronaldo, ele mandou parabéns, viu? E parabenizou a gente pela live, que está sendo um tempo de muita qualidade, um assunto muito importante nos dias de hoje. Obrigada. Pessoal que está aqui conosco, como já estamos aí, por lei, né, liberado, tem um público de 40%, e o nosso público aqui é bem menor, estamos com quantas pessoas? Alguém me ajuda a contar? Estamos com 12 pessoas e a capacidade do ambiente que estamos é de 78 pessoas. Estamos com 12. E onde estamos aqui, por lei, podemos ter 78 pessoas. Então, estamos aí dentro do limite e com folga. Quero agradecer a Deus aí, Senhor da nossa existência, Senhor nosso Pai, Deus presente, Pastor Ronaldo, missionária Fátima, que tem acreditado nesse projeto Conect, de procurarmos essa conexão com Deus e com os nossos irmãos. Quero agradecer de forma especial a Beatriz, né? No finalzinho ela vai deixar aí endereço, clínicas, números. Se quiserem Se fosse pedir pra mim feito também. até antes, eu não sei se os meninos conseguem colocar aí, porque esses meninos aí são... Vocês Tem conseguem? como, Adria, colocar nome da Beatriz aí? Tem? Nome, telefone, se ela permitir. Enfim. Pode colocar minha rede social, que aí fica mais fácil, porque lá já está Isso, tudo legal. disponível. Isso. Então, para quem quiser e se sentir à vontade, eu compartilho diariamente situações como essa de perguntas, por exemplo, que foram sendo feitas nas minhas redes sociais. O Instagram é @psi.beatrizjob. Inclusive, para você que não se sentiu à vontade de mandar sua pergunta, por N questões, tudo bem.
sinta-se à vontade de me mandar uma mensagem no direct, vai ser um prazer poder te responder por lá também, tá? Então fique à vontade, fica aí o convite. Eu acho que ela esqueceu, mas ela Pode também tem um repetir? canal no YouTube, tá, Isso. gente? Repete, por gentileza, Nelly, anota aí no... Isso. É @psi, que é PSI, ponto, Beatriz Job, Job. @psi.beatrizjob. Eu vou mandar o link no grupo do Facebook. Ok. E aí, como a Vitória disse, eu também tenho canal no Tem YouTube, tenho página Tem alguma no clínica Face. para atendimento, endereço? Eu tenho também, aí fica até mais fácil de eu passar para a pessoa que se interessar Ok. também, mas atualmente eu também faço bastante atendimentos online. Ok. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe tua vida, te proteja, te prospere mais ainda aí na sua área de atuação. Amém? Agradeço. Eu Também que o agradeço. esposo, é o Bruno. Isso, que Deus te abençoe. Obrigado por trazê-la, por acompanhá-la. Que Deus possa te abençoar. E já fica grandemente. aqui o convite para retornar, porque assuntos não faltam. É. Nós ficamos na depressão, Só- né? Nem E eu saímos dele. queria deixar aqui, então, um convite para todos, que se quando a gente puder retornar às atividades presenciais, da gente combinar, de fato, uma atividade presencial em que a gente possa falar mais abertamente disso, através de dinâmicas, né, através aí de um Legal. contato mais próximo. Muito e coloco bom. à disposição aí de projetos como Com esse certeza futuramente. vamos fazer sim. Vitória, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Kika. Hoje não pôde estar conosco aqui os nossos irmãos Tati e Nino, né, que faz parte aqui da liderança dessa equipe. Quero agradecer também aos meninos aí que nos acompanham na live, no som. Adrian, que Deus te abençoe. Lucas, que Deus te abençoe. Cecília. Maiara. É isso, ó. Claudinho. Gustavo. Isso aí. Eu Deus esqueci abençoe. de mandar um salve pro Léo. Ele mandou mensagem para mim à tarde, mandou mensagem agora no WhatsApp e pediu para mandar um salve. O Léo, o outro psicólogo aqui da nossa igreja. Léo, Deus abençoe. Um abraço Amém. também para todos os colegas aí de profissão, né? Para a Bia. A Bia pra esse estava Léo acompanhando. A Bia que estava minha torcendo aqui para xará você aí. arrasar, arrasa e Faltou arrasou. você, Bia, aqui. Arrasou. Né? Que bom. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, e com certeza foi de muito valor cada pergunta respondida, cada a informação que recebemos. Psicologia é uma área que eu amo. A título de informação, minha sogra é uma psicóloga em formação. Psicologia, eu tive algumas matérias, nós temos, né, dentro da formação teológica, e eu pretendo um dia, se Deus aí abrir as portas, também fazer a faculdade, né? Maravilha. Eu sei que são 5 anos aí de uma caminhada árdua, né? Porém, eu almejo sim ter uma formação, porque eu vejo quão importante é essa ciência aí para todos, né? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo. Connect. Amém.